Oi, tudo bem? Mais um compilado de relatos aí pra você. E na narrativa de hoje eu vou contar 4 relatos sobrenaturais. Tem umas coisas bem assustadoras, outras mais esquisitas, misteriosas. Eu espero que você goste. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Bom, e o primeiro relato eu achei ele extremamente assustador. Bem assustador. É um rapaz que conta. E ele diz que ele tinha um melhor amigo chamado Andrew, que morava ali na mesma rua que ele. E que na casa do Andrew moravam 2 famílias. Então, o Andrew morava em cima e embaixo moravam os bisavós dele. Além desse amigo, ele tinha também uma outra amiga, e esses dois acabaram se aproximando, eles começaram a namorar ali, e o menino aqui acabou virando a vela. Então, eles não se desgrudavam os três, ficavam os três juntos pra cima e pra baixo, passavam a noite na rua, eles tinham outros amigos em comum, eles estavam o tempo todo juntos. Numa certa noite, estavam os três lá na casa do Andrew, assistindo filme. E eles estavam no sótão, porque o sótão era o quarto dele, o menino dormia no sótão. E num determinado momento, eles falam pra esse menino que eles estão com sede. E aí ele fala, tá bom, eu vou lá pegar alguma coisa pra gente beber. E ele desce lá pra casa dos bisavós, dos avós ali, dos bisavós, que era na parte de baixo. Só que aí ele começa a demorar, tá demorando muito. Aí o menino aqui fala que eles começam a estranhar, que ele só ia pegar bebida e não voltava mais, tava demorando muito. E eles estranharam, né? Só que aí ele esperou mais um pouquinho, a namorada lá já tinha até dormido, que ela ficou esperando, ele demorou, dormiu. E aí quando o menino chega, ele chega todo esquisito. Ele chega estranho, assim, ele senta, não fala nada, dá a bebida lá pra ele, não fala nada. Aí o menino vira e começa a perguntar, né? Nossa, o que aconteceu? Você tá pálido, você tá estranho, aconteceu alguma coisa e tal? E aí ele pega e fala assim, não, deixa, amanhã a gente conversa, porque eu não quero que ela acorde, eu não quero assustar ela, mas depois eu te conto. Óbvio, no dia seguinte o menino estava curioso, eles estavam na escola, ele foi lá perguntar. E aí, me conta o que foi que aconteceu e não sei o quê. Bom, aí vem o relato dele. Segundo ele desceu lá na casa do avô para pegar as bebidas. E quando ele chegou na cozinha, tava muito escuro, porque isso daí já eram 3 horas da manhã. Tinha uma luz muito fraquinha que vinha meio de fora, assim, porque na cozinha tinha uma porta de vidro e tipo um tipo de uma varanda do outro lado, então vinha uma luz de lá de fora fraca. Só que ele nem acendeu a luz, ele entrou no escuro mesmo. E do lado da mesa ele disse que tinha um lugar no chão onde ficavam os refrigerantes, as bebidas, eles guardavam ali. Não sei se é um tipo de freezer ou alguma coisa assim, mas era assim no chão. Na hora que ele abaixa para pegar os refrigerantes, ele sente como se tivesse alguém atrás dele. E ele vê meio de relance, meio de rabo de olho assim, um reflexo na porta de vidro. Na hora que ele olha, não é que tinha um ser esquisito parado, encostado na pia. De fato, tinha alguma coisa ali. Ele disse que era um homem alto, magro e esguio, que ele usava um tipo de terno, parecia ser um terno, era uma roupa toda preta, felpuda. O que seria um terno felpudo? Eu não faço a menor ideia, mas o homem estava usando um terno. O cabelo dele era escorrido, oleoso assim. É o Snape. A pele dele era branca, muito branca, como se fosse um papel. Tipo aquele branco desbotado. Pode ser. Pode ser. E ele olhava pra ele assim, com um sorriso malicioso, tipo, ele olhava direto pro menino. Não era uma coisa que tava em outra dimensão, não tava nem vendo ele. Não, ele olhava pro menino e ele dava um sorriso malicioso, assim. E essa coisa tava olhando pra ele, sorrindo daquele jeito meio esquisito, assim, com aquela cara de deboche. Tava com os braços cruzados e com as pernas cruzadas também, uma sobre a outra, encostado assim na pia, olhando pra ele. E aí ele descreve aqui o que ele fez. Ele disse que quando viu isso, saiu bem rápido da cozinha. Mas enquanto caminhava em direção à outra porta do andar de cima, ele dá de cara com o homem de novo, parado na frente da porta. Tipo, ele deixou o cara pra trás, ele foi pra lá, o cara tava ali. Aí ele fez o quê? Deu a volta, fingiu que não viu de novo, com os refrigerantes na mão. Fingiu que não viu de novo. Por aqui não vai dar. Fingiu que não viu, deu a volta pra pegar outra escada que ia direto pro sótão. Na hora que ele chega lá, que ele olha no corredor, o homem tá lá de novo. Seguindo ele pela casa. O fantasma tava seguindo ele pela casa. E debochando dele, né? Porque com essa cara que ele fazia.
Aí, claro, aí ele já surtou, ficou desesperado, saiu correndo do jeito que deu, foi lá pro sótão e foi nesse momento que ele chegou lá e o menino começou a perguntar pra ele o que, que tinha acontecido, por que ele tava esquisito. Você acha que acabou? Não acabou, piora. Fica pior, muito pior. Um mês depois, esse rapaz ainda estava pensando nisso. Porque ele ficou muito assustado com a história do amigo. E aí, ele começou a comentar com outros amigos. E ele foi, contou pra um, contou pra outro, né? O pessoal achava estranho, mas tudo bem. Até que ele contou pra um rapaz chamado Alex, um outro amigo deles. E esse Alex não acreditava em nada, 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 nada. Ficou debochando, ficou zoando eles. Ah, para de palhaçada, vocês estão inventando história, não sei o que, vocês são medrosos. Aí o Andrew virou pra ele e falou assim: Olha, eu sei que é estranho, mas eu sei o que eu vi. Vamos fazer o seguinte, por que, que você não vai passar a noite lá em casa? Quem sabe você não vê o que eu vi também. Aí ele, claro, não acreditou em nada, não acreditava em nada, não estava levando a sério. Ah, beleza, vamos. E foi. Naquela noite, eles estavam tudo lá no quarto de novo, ficaram lá bebendo e tal, zoando lá. Até que chegou a hora, em determinado momento, que ele falou: Bom, beleza, vou lá. Vou lá procurar o seu fantasma, você vai ver que não tem nada. E desceu sozinho. Assim, eu me assustava até com essa voz. Imagina, eu chego lá embaixo, eu vou entrar na cozinha, acho que eu entro em desespero. Exatamente. Aí ele desceu lá, passou uns 10, 15 minutos, nada, eles assim no silêncio, esperando para ver o que ia acontecer. Aí eles começam a ouvir passos na escada onde eles estão. Passos lentos, arrastados. Aí eles ficam em silêncio, ouvindo, assim, esperando, ouvindo os passos. Daqui a pouco a porta do sótão abre, é o menino. Só que o menino, ele tá, assim, em estado de choque. Ele tá subindo, se arrastando, ele não consegue nem falar. Aí ele entra, ele senta, o pessoal acalma ele, fica calmo, ele não consegue nem falar. Fica calmo, deram uma cerveja pra ele, deixaram ele fumar um cigarro pra ele se acalmar. E depois perguntaram: E aí, amigo? Vai, conta, fala, o que foi que aconteceu? E aí vem a história dele. Ai, meu Deus. Bom, ele foi procurar o fantasma. Então ele chegou lá na cozinha, sentou ali na mesa e ficou com a mão na cabeça, assim, e ficou pensando. Como se estivesse mentalizando, né? Ai, não tem nada aqui, mas tá bom, vamos lá. Fantasma, fantasma, ele viu um fantasma aqui na cozinha, fantasma. Nisso que ele tá assim, daqui a pouco ele começa a se sentir estranho, como se tivesse alguém observando ele. E ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, ele vê exatamente a mesma coisa que o Andrew tinha visto. O homem estava lá parado na pia de novo, do mesmo jeito, com a mesma aparência, na mesma postura, tudo. Aí ele levantou assustado e ficou lá encarando. Ele fica lá olhando, a coisa fica olhando pra ele e aí ele faz o quê? Porque cada pessoa reage de um jeito, né? Ele diz que ele não sabia o que fazer, ele fez o quê? Disse oi pra coisa. Tipo, olá, oi. Não sabia o que fazer, disse oi. E aí, eu vou ler isso aqui, porque é extremamente assustador. Assim que ele disse oi, a coisa abriu a boca para revelar na boca nada além de preto. E aí soltou um barulho, o barulho mais arrepiante que alguém já ouviu. Ele tenta descrever o som que saiu dali. E seria algo como um gato sibilando, misturado com uma tosse. Ele até tenta escrever aqui, eu não saberia dizer o que seria isso, mas é HHCCCKKKK. Que ele tentou escrever o ruído que a coisa fazia. E aí, claro, ele tomou aquele susto, virou as costas, saiu correndo lá pra cima e correu pro sótão. E o caminho inteiro que ele corria até o sótão, ele continuava ouvindo aquele som. E aí foi no momento que ele chegou lá, assustado e tal, aquela coisa toda. E aí vem a cereja do bolo. Quando contaram essa história para esse menino, em nenhum momento eles descreveram como era esse fantasma. Eles só disseram que o Andrew estava em casa, ele desceu para pegar as bebidas e viu um homem parado ali na pia. Somente isso. Todos os outros detalhes que o Alex disse que viu, ele não sabia. A roupa, o cabelo, tudo. Não era o mesmo cara. Era exatamente o mesmo, ele não sabia como era e ele nem acreditava. E eu achei extremamente assustador. Comentem aí embaixo se alguém se lembrar disso ser uma ficção
Às vezes alguém roubou de um filme. Apesar de eu consumir muito essas coisas, eu não identifiquei se poderia ser um filme, um conto, um livro, sei lá. Mas se isso for de verdade mesmo, eu vou repensar essas idas à cozinha de madrugada. Pra tomar água, saltar a geladeira. Sim. Você já pensou que é assustador? Aquele ruído, aquela boca toda preta, assim, aquele ruído. Ai, gente, de madrugada, aquele negócio olhando pra você, fazendo esse barulho. Ai, eu achei muito assustador. Eu Traumatizante. não sei o que é pior, o fantasma quieto ou o fantasma barulhento. Não é? Porque ele fica te olhando. Não, porque no primeiro caso já foi muito assustador. Ele não fez nenhum ruído, mas ele ficava olhando diretamente pro menino e foi seguindo ele pela casa. Esse aqui, mano, ele respondeu o oi. Você tem noção que ele respondeu com um ruído todo estranho? Ai, não. O menino tá falando pra quê? Mas não é possível. Ele não acreditava mesmo. Aí ele foi falar oi. Ai, gente. É o avô dele. É. Que esquisito, gente. Que será que era isso? Será que era fantasma mesmo? Não sei, mas eu achei bizarro. Bom, o segundo relato também é um relato sobrenatural. Ele é um pouquinho mais longo, então eu vou ler junto com vocês. E assim, eu vou te pedir para colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque eu achei muito estranho. Creio ser algo sobrenatural, ao que parece, mas assim, sabe aquele mistério que fica meio no ar, assim? Que será que é isso? Bom, é desse tipo aí. E ele começa assim. Em Winter Harbor, no Maine, há uma casa enorme e muito antiga que está muito bem conservada e é absolutamente linda. Ou seria, se não fosse pelo fato de que todas as pessoas que eu conheço que viram essa casa descreveram um sentimento esmagador e irracional de medo e se perguntam sempre por que, apesar de tão bonita, a casa é tão assustadora. É como se ela tivesse uma aura, assim. Então ela é bonita e ao mesmo tempo você não quer chegar perto dela. A primeira vez que vi essa casa, senti como se ela fosse um cara velho e assustador me encarando no metrô. A descrição dele é maravilhosa. A analogia dele é ótima. Bom, antes de continuar, preciso explicar um pouco sobre a história da casa. O homem que a construiu era um velho muito rico que a construiu como uma espécie de casa de férias. Naquela época, ela já era uma mansão e ainda foi ampliada ao longo dos anos, embora até a parte mais nova da casa tenha pelo menos 60 anos. Ou seja, casa grande, muito grande, porém muito antiga. Depois de construir a casa inicialmente, ele finalmente vendeu a sua casa no sul da Nova Inglaterra e mudou-se para esse lugar. Mudou para lá com a família, que era composta por sua esposa, suas duas filhas e a sua mãe idosa. Então eram 5 pessoas, né? Tá. Só que logo depois que eles mudaram para lá, a mãe dele acabou falecendo, que ela já era idosa, e ficou ele, a esposa e as 2 filhas. Bom, ele fala que a família viveu por muitos anos ali. Tudo bem, eles gostavam de morar lá, eram felizes ali. Até que teve uma doença, ele não especificou que doença é essa, que ela atingiu ali a região. E acabou que ele falou assim que todos os membros da família foram afetados. Será que morreu todo mundo da mesma doença? Matou todo mundo? Ele fala, foram afetados. Eu creio que deve ter matado a família inteira. Ok, continuando. Essa é a história da casa, de volta ao presente. Há relativamente pouco tempo, digamos há 7 anos mais ou menos, uma nova família muito rica se mudou para tal casa. Tem que ser rica mesmo, né? Porque imagina o preço dessa casa. E assim como a primeira família, essa família nova era composta por marido, esposa e 2 filhas, do mesmo jeitinho. As meninas têm aproximadamente 7, 9 anos e definitivamente, na opinião desse cidadão aqui, a casa é muito grande para uma família de 4 pessoas. Até aí tudo bem. É inveja. É dor de cotovelo. Aí ele continua. Um dia, uma amiga minha foi contratada como babá para cuidar dessas 2 adoráveis garotinhas que moravam na casa. Uma é loira morango e a outra é uma ruiva escura. Uma loira e uma ruiva, certo. A minha amiga já havia conhecido essas garotas na cidade, pois é uma comunidade muito pequena e elas sempre foram garotas quietas, mas perfeitamente legais e doces. Bom, aí vem o relato da amiga dele.
Ela diz que no segundo em que ela entrou no saguão da casa, onde as meninas estavam esperando com os pais, naquele momento, uma voz interior, era como se gritasse dentro dela, como se fosse um aviso ou uma intuição dizendo, sai daqui agora. Tipo, ela pisou ali, ela já tem alguma coisa errada. Já o sensor aranha já apitou, né? Os pais eram perfeitamente agradáveis e normais como sempre. Mas as meninas estavam transmitindo vibrações assustadoras, duas crianças estranhas, né? Também esse seria ótimo para um filme de terror. Duas menininhas esquisitas. Então, a mãe informa que as meninas querem brincar na beira da praia em uma casa-barco que ficava na propriedade. Mas que, na verdade, minha amiga descobre depois que o lugar fica bem longe. E é preciso passar por um pequeno bosque para ter acesso ao lugar. É logo ali, né? É logo ali. Como esse é o caminho onde os pais estão indo jantar, eles levam a garota e as meninas até lá e informam a ela que as próprias meninas podem levar ela de volta, porque elas conhecem o caminho. Nesse caso, elas voltariam pela floresta, que era mais rápido do que vir pela estrada se você viesse andando, né? Então, tipo, fica tranquila, depois elas sabem voltar para casa. A menina de 7 e uma de 9. Tá certo. Ela ainda insiste que elas já voltaram, inclusive, sozinhas e que não ia ter nenhum problema. Bom, beleza, eles deixam as 3 lá e vão jantar. Aí ela fala que até aí tudo bem, era verão, ainda era por volta de 5 horas da tarde, então ainda estava claro. Eu não sei que horas que escurece lá no verão, porque aqui ela coloca que elas ficaram algumas horas ali. Então deve escurecer tarde. Eu sei que tem lugar que escurece 9 horas da noite, então, né? Beleza, ela ficou algumas horas ali com as meninas. Até que num determinado momento ela começa a chamar. Vamos, a gente tem que ir embora antes de escurecer, porque a gente vai pelo mato e não sei o que, vamos, tá na hora de ir. Na hora que ela fala isso, as meninas ficam olhando pra ela, assim, sem expressão no rosto. Sabe, meninas estranhas, elas só ficam olhando assim, não falam nada, ficam olhando pra cara dela assim, e aí ela fica, né, tipo, comportamento esquisito, e ela fala, meninas, vocês estão me ouvindo? Tipo, ela aqui, as meninas ali olhando pra ela fazendo nada. Vocês estão me escutando? Tá na hora, a gente precisa ir. E aí ela fala, sua mãe disse que vocês conhecem o caminho de volta pela floresta. Aí a menininha mais velha, tipo, fica confusa. E ela fala assim, mas a gente nunca esteve aqui. E aí ela olha pra menina, ela fica meio assim, fala, meu, será que ela tá tirando uma com a minha cara, né? Tá fazendo uma piada e tal. Ela insiste, a menina continua toda confusa, bom. Aí ela faz o quê? As meninas não sabiam voltar. Ela pega e fala, não vai dar pra voltar pela floresta. Vamos voltar pela estrada que a gente vai seguindo, uma hora a gente sai lá. É um caminho mais longo, mas é o que dá pra fazer, né? Pegou as meninas e voltou com elas lá pra casa. E aí ela chega na casa, ela coloca as meninas pra dormir, ela fica um pouco na cozinha, mas ela tá se sentindo desconfortável, como se ela estivesse sendo observada. Ela vai lá pra sala, pega um cobertor, deita, senta ali no sofá com o cobertor e fica lá esperando os pais voltarem. Quando eles chegam, ela vaza, vai embora, porque tudo tá muito esquisito e tal. Aí vem o outro relato, que é o relato da mãe. O que aconteceu com essa mãe? Certo dia, a mãe dessas duas meninas adoráveis tá lá olhando a casa, lembrando que é uma casa enorme. Então, assim, eles moravam lá há alguns meses já quando isso aconteceu. E ela ainda estava se habituando com o lugar. É uma casa enorme, né? Apesar deles já estarem alguns meses, ela parece que ela ainda não tinha visto todos os detalhes da casa e tal. E ela chega num lugar que é tipo uma sala com uma lareira, e ela nunca tinha entrado naquela sala ainda. Porque diz que era um lugar com muitos cômodos, muitos cômodos. Então eles não tinham arrumado tudo ainda, depois da mudança. Tinha lugar que não tinha sido limpo. Bom, ela entra na tal da sala. Tem tipo de uma lareira. E quando ela olha em cima da lareira, assim, tem tipo... É um quadro? Isso. Em cima da lareira tem tipo uma pintura. E é uma pintura muito bonita, feita a óleo. Ela fala que é de altíssima qualidade, coisa boa. Só que quando ela olha, ela fica olhando assim e ela fala... Nossa, mas são as meninas, as filhas dela. E ela olha, ela fala, nossa, mas eu não me lembro desse quadro. E aí ela pensa com ela, bom, deve ter sido o fulano, que é o marido. Ele deve ter mandado fazer e não me falou nada, porque, pelo que fala aqui,
Era ele que cuidava do dinheiro, da parte das finanças, tudo. Ela nem se preocupava com isso. Então ela olhou, achou estranho, mas ela achou que ele tinha mandado fazer e esqueceu de falar pra ela, mas que a pintura era muito bonita. Passou. Mais tarde ela foi, comentou com ele, e ele falou que não sabia do que ela estava falando. Que ele nunca tinha visto aquilo na vida. Aí ela achou estranho. E assim, né? Passou, ficou com aquilo um pouco na cabeça, passou. Até que num certo dia, algumas semanas depois, eles convidam algumas pessoas ali da comunidade para vir jantar na casa deles. E uma dessas pessoas é um cara que ele é especialista em história e tradição local. E aí quando ele chega, ela vai conversando com ele, e ela comenta desse quadro que ela encontrou. E leva ele lá na sala da lareira para ele ver o quadro. Quando ele chega lá, ele fala que ele conta pra ela a história da casa e diz que aquelas meninas são as meninas da família anterior que acabou morrendo todo mundo. E aí, tipo, ela não fala nada, né? Pelo menos ela sabe a história do quadro, como que ele foi parar ali. Só que depois disso, por todo o tempo que ela continuou morando na casa, toda vez que ela olhava para aquele quadro, cada vez mais ela tinha certeza que quem estava naquele quadro eram as filhas dela. E aí eu fiquei pensando, seria muita forçação de barra dizer que essas meninas são muito parecidas com as meninas que morreram. E essas meninas agiam de forma muito estranha, elas agem de forma muito estranha. Será que o fantasma das meninas anteriores estavam meio que influenciando elas ali? Tipo, as outras meninas sabiam o caminho de volta pela floresta. Quando as meninas estão perto, elas conseguem voltar pela floresta. Quando não estão, elas não conseguem. Elas nem se lembram de ter feito aquilo. O que é isso? É incorporação infantil? Isso existe? Possessão. Elas estão roubando o corpo. Estão roubando o corpo das meninas, será? Eu achei estranho. Porque, porra, você conhece a cara das suas filhas. A mulher ia olhar o quadro, ela ia saber que não são elas. Tipo, eu acho, né, creio eu, comenta aqui embaixo o que você acha, sua opinião, se foi a única explicação que eu consegui pensar. Eu acho que esses espíritos estão tão próximo das meninas, principalmente considerando que criança pequena, às vezes vê, né, tem um contato maior, uma sensibilidade maior. Eu acho que esses espíritos estão tão próximo delas que a personalidade está se misturando. Até, às vezes, eu acho que a mãe, quando olha para as meninas, ela até se confunde, porque às vezes a pessoa incorporada, às vezes até o semblante muda, né? A aparência muda um pouco. Eu acho que essas meninas estão meio que vivendo, entre aspas, através das meninas que estão vivas. E deve ser muito bizarro você chegar nessa casa, uma casa enorme, que você já chega, já tem aquela sensação de, nossa, essa casa vai me morder, linda, mas assustadora. E aí você entra, tudo lá dentro é estranho, e aí você tem duas meninas agindo com um comportamento totalmente esquisito. Eu acho assustador. E seria um enredo maravilhoso para um filme de terror. Sim. Não seria? Seria incrível. E gostei desse relato também. Próximo. Esse aqui é um pouco mais curtinho e ele se chama A Sombra, creio ser um fantasma. Vou contar aqui pra vocês, depois vocês me dizem o que vocês acham. Bom, a menina começa o relato assim. Há cerca de 10 anos, em uma outra cidade onde morei, era madrugada e eu estava sentada em um sofá com meu então namorado e duas amigas nossas. A gente estava lá conversando e comendo donuts. Nesse momento, eram quase 4 da manhã. Ok. Estavam os 4 lá. Ela fala que era o quarto dos fundos da casa dele, que na verdade era um tipo de cômodo extra e só tinha um sofá. Entendi. Não tinha nada. Só tinha o sofá onde eles estavam sentados. Sofá, os 4 e os donuts. Exato, o quartinho. Essa sala fica atrás da cozinha e tem ligação com o quintal e o porão, né? A porta que dá pro quintal e pro porão. Nessa cozinha tinha um colchão novo que seria levado pro quarto no dia seguinte. E naquele momento ele estava ocupando quase todo o espaço do cômodo. Você realmente não conseguia chegar na pia ou no micro-ondas, mas podia ver o brilho da luz noturna azul e todas as outras luzes da casa estavam apagadas. Ou seja, não dava nem pra andar lá com aquele colchão no meio do caminho. Bom,
Aí ela diz que ela tá lá, aí por acaso ela olha pra cozinha assim, pelo que eu entendi, ela tá dentro da sala e ela consegue enxergar a cozinha de onde ela tá. O que dá pra enxergar, né? Porque com aquele colchão lá no meio do caminho. Quando ela olha pra cozinha, ela vê que um dos gatos pula do balcão e sai correndo meio que assustado. Já percebeu alguma coisa. E aí ela fala que no que ela olha, ela percebe que tem tipo uma sombra na parede. E que essa sombra é a parte superior de um homem que, segundo ela, parecia ser baixo e careca. E ela descreve ele como incompleto. É como se ela só aparecesse a parte de cima da sombra dele, assim, o resto não dava pra ver nada. Tipo, daqui pra cima, assim. E aí ela fala que ela ficou olhando aquela sombra e ela via que ele se agachava, olhava pra esquerda, olhava pra direita e depois saía meio correndinho pra sala da frente. E aí ela continua. Meu pensamento imediato foi: caramba, alguém está invadindo a casa. Achei que estava vendo alguém correr pela janela do lado de fora da casa. Contei a todos sobre isso, só que enquanto eu contava, aos poucos eu fui percebendo que era impossível que eu tivesse visto alguém correndo do lado de fora. Era impossível que alguém tivesse ali projetando uma sombra de luz noturna dentro da cozinha por trás de um colchão. Além disso, a pessoa teria que ser extremamente alta para que eu pudesse ver toda a metade superior do corpo agachada se estivesse do lado de fora da janela da cozinha. E quando me dei conta disso, meu coração quase saiu pela garganta. Ela diz que ela não sabe quem ou o que ela viu, que eles olharam, não tinha ninguém dentro de casa. Não podia ser alguém fora, também não tinha ninguém dentro, e que depois disso outras coisas estranhas começaram a acontecer ali dentro da casa, mas que ela vai deixar os outros relatos para um outro dia. Fantasma esquisito, né? Ele parece que tá, sei lá, se escondendo. Meio que fugindinho, né? Engraçado esse fantasma. E falando em gatos, esse relato daqui é um relato fofo. Não é muito fofinho, gente, sério. Não é um relato de terror, mas é um relato sobrenatural, tá? E é muito fofinho, eu vou ler aqui pra vocês. Minha gata morreu no ano passado após uma doença desconhecida e persistente. Foi realmente horrível. E ela era muito amada, muito inteligente, aprendeu sozinha a subir a escada até a nossa cama alta e simplesmente incrível. Tadinho. Algumas semanas depois que ela morreu, acordei por volta das 5 da manhã. Meus olhos estavam fechados, mas eu poderia dizer que era perto do nascer do sol. Aconcheguei-me mais perto, tentando voltar a dormir, quando literalmente senti um gato andando na beira da minha cama. Como mencionei, esta era uma cama alta, e simplesmente não é possível que um gato que entrou furtivamente no apartamento estivesse lá em cima sem ter feito algum tipo de barulho, realmente. Pode ser uma beliche, né? Talvez, não sei. Então, apesar de ser algo, né, aparentemente normal, um gato andando em cima da cama, com certeza era algo sobrenatural. E eu fiquei com medo. Então fechei os olhos com mais força e percebi que havia um segundo gato andando atrás do primeiro. Dois gatos fantasma. O primeiro gato caminha até o meu travesseiro, enrola-se acima da minha cabeça e se acomoda. Já o segundo gato se acomoda na minha barriga, já que eu estava deitada de lado. O gato fantasma número 1 está quente. Posso sentir seu pelo na minha testa, que era muito macio, e ele está ronronando. Ai, que bonitinho. Já o segundo tá paradinho ali, só tá ali paradinho, quentinho. Gato quente, gente. Gato não, fantasma, né? O que é fantasma quente? Como assim? Fico um tempo com os olhos fechados, porque tenho medo de que se eu abrir, eles vão embora. Depois de alguns poucos minutos, talvez uns 2 minutinhos apenas, a sensação de um gato ronronando simplesmente desaparece. Quando abri os olhos, é claro, não haviam gatos ali. Acho que aquele gato travesseiro fantasma era minha gata, e acho que ela trouxe uma amiga com ela. Não sei quem era o segundo gato, mas parecia menor, como se fosse um filhotinho. De qualquer forma, agora estou feliz para sempre. O jeito que a pessoa termina. Gente, que fofinho! Porque a gente já viu outros relatos, tem até, às vezes, filmagem que o pessoal faz, né, com câmera e tal, de animais, gato, cachorro, essas coisas. Mas eu achei interessante porque ela sentiu o quentinho, né, como se realmente estivesse ali em contato com ela. Achei muito fofo, muito interessante, acho que ela até perdeu o medo, né?
Gostei, achei muito, muito fofinho. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve pra não perder outras histórias como essa, tá bom? Fala tchau, produção. Tchau.